Tem uma pesquisa, um documento bem interessante que fala sobre o nosso cérebro. E vai vendo. A exposição ao chumbo pode ter influenciado na evolução do nosso cérebro, o cérebro humano. Um estudo indicou que os nossos ancestrais estavam expostos ao metal há pelo menos 2 milhões de anos. Tema complexo e que a gente quer compreender. Tá, beleza. O que significa isso nos dias de hoje? Quais são os efeitos, sei lá, na nossa vida, na saúde do nosso cérebro? Para entender esse assunto, a gente conversa agora com um dos autores do estudo, o cientista brasileiro Alisson Muotri, que é professor de pediatria e de medicina celular e molecular da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. Ou seja, inteligente demais. Professor, ou seja, inteligente, a gente quer conversar com gente desse quilate de inteligência. Professor, muito obrigada por estar com a gente aqui no Live CNN. Já estou cheia de perguntas e curiosidades. Então, bem-vindo, hein? Bom dia para o senhor. Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui, poder dividir um pouco dessa pesquisa, né, que é tão chamativa e intrigante, né, e obrigado pelo espaço para poder comunicar isso com o público. Maravilhoso isso, é intrigante mesmo. Quando a gente leu, a gente pensou, nossa, tá, mas quais são os efeitos? Então, quero compreender por qual motivo o chumbo e onde é que o chumbo aparece no nosso dia a dia e por que ele pode ter influenciado na evolução do nosso cérebro? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o chumbo está presente, sempre esteve presente na humanidade. O chumbo precede os humanos, né? Ele é parte aí dos metais pesados que estão na Terra. E a gente tem o chumbo presente, né, em tinta de parede, em pintura, em maquiagem, em batom, né? E desde a época dos romanos, que eles usavam o chumbo para fazer, né, as cânulas, os tubos para conduzir água para cidades, a gente sabe que tem uma consequência deletéria para o cérebro humano. A exposição ao chumbo leva a uma deficiência intelectual, leva a problemas da fala, né? Quando é em criança, é mais grave ainda, a criança não se desenvolve, o cérebro não se desenvolve direitinho. O que a gente descobriu, né, que a contaminação dos humanos e até os nossos ancestrais, há 2 milhões de anos atrás, já estava presente. A gente sabe disso, né, através de uma análise feita no fóssil do dente, né, de neandertais, de australopitecos, todos esses outros hominídeos, né, que conviveram com os humanos há um tempo atrás. E estávamos todos contaminados por chumbo desde 2 milhões de anos atrás e continuamos nos contaminando. Professor, quando a gente fala da saúde do nosso cérebro, a gente teria de, então, evitar esse tipo de contato, evitar a exposição? A gente, de maneira geral, ao utilizar o chumbo, usa de maneira adequada ou a gente continua expondo o nosso corpo e tendo efeitos no cérebro por causa do contato com o chumbo? A gente sabe, né, que não existe uma quantidade segura de chumbo. O chumbo é que nem o álcool, né? Por mínimo que você tome, por mínimo que você está expondo, você está tendo um efeito deletério no teu corpo. E o chumbo age diretamente no sistema nervoso, né? Nós agora, nas sociedades mais modernas, a gente começou a eliminar o chumbo dos produtos que a gente consome. A gente antigamente usava chumbo para adocicar o vinho, né? Então a gente estava sempre em contato, né, com esse metal. E conforme a gente foi avançando no conhecimento, né, a gente foi eliminando, mas ele não está completamente eliminado. Ainda são milhões de pessoas contaminadas por chumbo. Uma a cada 3 crianças ainda está contaminada por chumbo, né? Então o chumbo ele faz diversas coisas, ele pode te deixar mais suscetível aí, né, a doenças do sistema nervoso, né? Se você é exposto, né, na primeira infância, isso pode ter consequências na tua linguagem, na tua forma de falar e de se comunicar. Então é muito importante a gente estar, né, consciente dos produtos que contêm chumbo e indo eliminando eles do nosso dia a dia, principalmente em mulheres grávidas. Nossa, gravíssimo, hein? Em mulheres grávidas, isso pode ter algum efeito no neném? Sim, sim, com certeza, né? O chumbo passa pela barreira hematocefálica, atravessa a placenta e chega no cérebro em desenvolvimento. Então tem um efeito gravíssimo, né? Então a gente já sabe disso, né? E tomamos, né, todas as providências aí na nossa vida moderna para tentar eliminar. Mas tem países onde o rigor, né, a fiscalização da contaminação por chumbo, né, é reduzida, é menor. Então nesses lugares ainda acontece bastante contaminação.
Professor, uma dúvida genuína aqui de um assunto muito ligado ao cérebro. A gente que jornalista no dia a dia fala muito de doença degenerativa. E entre as doenças degenerativas, a gente tem o Alzheimer ali sempre liderando na dúvida das pessoas. O que no meu comportamento, genética, a exposição a quais produtos, itens, pode aumentar, pode diminuir. Existe alguma conexão que vocês encontraram no estudo de vocês sobre o chumbo, cérebro e doenças degenerativas? Agora, sabendo, né, de toda essa exposição e conforme a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre como o chumbo, né, afeta as células nervosas, a gente começa a cruzar essas informações e buscar, né, mais correlações. Até então, diretamente com o Alzheimer, a gente nunca obteve ali uma correlação epidemiológica. A gente vai estar começando a rever tudo isso. Mas para doenças do neurodesenvolvimento, né, como o autismo, a esquizofrenia, outras síndromes raras, isso sim, o chumbo pode ter, né, com certeza uma contribuição. Pode não ser diretamente a causa, mas ele pode agravar o caso. Professor, é fantástico e angustiante ouvir tudo isso. Fantástico porque a gente vê, caramba, primeiro admiração por quem faz pesquisa e tem esse conhecimento todo como o senhor. E também angustiante de perceber que, assim, que quanto mais informação a gente pega, a gente adquire, às vezes a gente vai ficando mais preocupado, né, mais tenso com algumas coisas, tamanha vulnerabilidade do nosso corpo. Por isso que é fantástico a gente poder entrevistá-lo. O senhor pode voltar mais vezes, inclusive com mais assuntos, que adoramos, viu? Adoramos esses assuntos aqui no Live CNN. Será um prazer. Obrigado. Muito prazer. Conversamos então com o cientista brasileiro Alisson Mootri, que é professor de pediatria e de medicina celular e molecular da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. Um abraço, professor. Muito obrigada.